Então, galerinha, nessa aula de número 13, nós saímos lá das funções oxigenadas e começamos a trabalhar as funções nitrogenadas. Vocês viram que funções nitrogenadas serão aqueles compostos que na sua estrutura apresentam o nitrogênio. Então, nessas funções, nós vamos ter como principal característica a presença do carbono, o hidrogênio, e o carbono ligado ao nitrogênio. Mas vamos lá para a gente revisar e você poder fazer aquela atividade com o maior sucesso possível. Vamos lá para a nossa revisão sobre as funções nitrogenadas. Bom, as aminas, que são as primeiras funções nitrogenadas que nós estamos vendo, são compostos teoricamente derivados da nossa amônia, né? Ou amônio aqui, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquilas ou arilas. Grupos alquilas são as nossas cadeias aí abertas ou cíclicas, mas que não são aromáticas, enquanto os grupos arilas são as cadeias aromáticas. Nós vimos a classificação das aminas. Elas podem ser classificadas como primária, secundária e terciária, dependendo da quantidade de átomos de hidrogênios que são substituídos aqui, ó, no nosso nitrogênio. Não são os hidrogênios do carbono, não. A amônia, ela tá aqui, ó, NH3. Um nitrogênio ligado a 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. À medida com que o nitrogênio vai e se liga a um grupo R, nós temos a substituição do nosso primeiro hidrogênio. Logo de cara, para ser uma amina, ela tem que ser ao menos primária. Nós não temos aminas com 3 nitrogênio, porque aí se trata da amônia, que é um composto inorgânico. Quando a gente tem a entrada do grupo R, o substituinte, nós temos aí a amônia primária. Quando essa amônia ao nitrogênio é ligado mais de um grupo substituinte, mais de um grupo alquila ou arila, essa nossa amônia secundária, ou seja, 2 hidrogênios dela foram substituídos. E quando todos os seus hidrogênios, todos os hidrogênios que estão ligados ao nosso nitrogênio são substituídos, nós temos uma amônia terciária. Na nomenclatura, nós temos a seguinte situação. Para as aminas primárias, você vai usar o nome do grupo mais a terminação amina. Por exemplo, nós tivermos CH3 ligada ao NH2, é uma amina primária. Qual é o nome do grupo? Metil. Então, vou botar lá, metil, e a terminação amina. Amina. Ou amina. Ou, se você preferir, você vai fazer o prefixo, o infixo e a terminação amina. E aí, no caso, vai ficar metanamina. Esse mesmo exemplo aqui. Metanamina. Metanamina. Ok? Tem essas duas opções para as primárias. Para as secundárias e terciárias, nós temos duas situações. As simétricas, quando todos os grupos substituintes são iguais. E aí a gente vai utilizar o prefixo tri-ou-di antes do nome do grupo substituinte e a terminação amina. Então aqui nós temos a nossa função amina, olha só, e temos 2 grupos substituintes que nesse caso nós temos grupos iguais, então elas são simétricas. Daí vem o difenilamina, ó. Fenil é o nome dos grupos substituintes. Como aqui, ó, todos os nossos grupos substituintes são iguais. Então eu tenho trimetilamina, trimetilamina. Quando forem assimétricas, aí nós temos duas situações. Você pode ir por ordem alfabética dos grupos que estão substituindo, né? No caso, metilamina, ou pode tratar como principal aquele que tiver maior sequência de átomos de carbono
e o outro como uma ramificação, identificando como N na frente. N-metiletanamina. Esse outro exemplo, dimetilpropilamina. Ó, propil está aqui, o metil está aqui. São dois de... Só que se eu considerar essa como cadeia principal, vai ficar NN-dimetilpropanamina. Etil-metilpropinamina ou N-etil, N-metilpropanamina. E aí você agora vai lá fazer a sua atividade de sala. Eu vou aguardar cada um de vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos, tá bom? Então, faça aí e sucesso na atividade. Teve uma situação na atividade que vocês devem ter observado. Quase a gente não trabalhou as questões das nomenclaturas. A gente está trabalhando que vocês tenham uma facilidade de identificar as funções que estão participando de diversos compostos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, vocês observaram que nos enunciados trouxeram situações do cotidiano, né, de um modo geral, e alguns princípios ativos, algumas substâncias importantes, e foi solicitado que você identificasse as funções que compõem aqueles compostos, pois aquelas estruturas são compostos que nós classificamos como estruturas mistas, né? Cadeia aberta, fechadas, e aí lá dentro existe vários tipos de grupos funcionais. Então você já fez, já praticou, já tá craque, agora a gente vai lá para o nosso tirando dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida pelo meio do caminho. Vamos lá? Questão número 1. Na questão número 1 fala o seguinte: a espartofloxacina, aqui ó, esparfloxacina, é uma substância pertencente à classe das fluoroquilonas, que possui atividade biológica comprovada. Por que flúor? Porque na estrutura desse nosso composto nós temos a presença do elemento flúor. E aí ele diz que essa substância, ela tem uma atividade biológica comprovada e dá a estrutura dela para a gente. Você já observou, já identificou alguns compostos que estão aí, alguns grupos funcionais, que é uma cadeia insaturada, que ela é ramificada, que tem heteroátomos, todas essas informações que nós já aprendemos nas aulas anteriores, elas estão presentes nessa estrutura. Mas o que o problema pediu para a gente fazer? Ele pediu para a gente analisar a estrutura e indicar as funções orgânicas presentes nelas, as funções que estão aqui, ó, fazendo parte da nossa estrutura. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala que tem uma amida e aleto orgânico. Amida, galerinha, a gente vai aprender na próxima aula, é quando a gente tem a carbonila e na carbonila nós temos ali a presença do nitrogênio. Se a gente for olhar, nós não temos essa situação aqui, ó. A carbonila está aqui, mas ligada a esse carbono nós não temos nitrogênio. Aqui a gente tem outra carbonila, mas também não contempla para ser uma amida. Então, a letra A está fora. Na letra B, fala que lá tem ácido carboxílico e uma amina. Vamos olhar aqui a estrutura? Deixa eu ver se tem ácido carboxílico. Olha aqui, ó. Função ácido carboxílico. Lembra lá? Quando a gente tem a carbonila e ligada à carbonila nós temos a hidroxila. Tem amina? Tem amina aqui, tem aqui, aqui e aqui. Olha só, nós temos aí 4 grupos funcionais amino, né? 4 aminas presentes nessa estrutura. Então, tem ácido carboxílico e tem amina. Para mim, tá certo. Letra C, começa aqui com amida. Então, a gente já viu que não tem. Aldeído e cetona. Vamos lá olhar. O que é o aldeído? Carbonila ligada ao hidrogênio. Tem essa situação aqui? Não, não tem. Então, não tem aldeído e nem tem cetona. A letra D está errada. Letra E,
Ácido carboxílico e aldeído. A gente acabou de ver que o aldeído não tem, então a letra B é de fato, letra B, perdão, aqui, é de fato a nossa alternativa correta. Olha só a alternativa B, porque nós temos a função dos ácidos carboxílicos, que aqui estão presentes, e nós temos os grupos aminos que estão aqui, ó, que eu circulei para vocês na nossa estrutura. Tranquilo? Continuando, nós temos aqui a questão número 2. Na questão número 2 fala o seguinte, ó. No ano de 2011, comemora-se o Ano Internacional da Química. A celebração, coordenada pela Unesco e pela IUPAC, ressalta os inúmeros benefícios da química para a humanidade. São muitos, viu, galera? E tem o nome Química para um Mundo Melhor. Química para um Mundo Melhor. Seu objetivo principal é a educação em todos os níveis e uma reflexão sobre o papel da química na criação de um mundo sustentável. Uma das participações mais importantes da química no bem-estar social consiste no desenvolvimento de fármacos e medicamentos que evitam e curam doenças, como, por exemplo, o perindopril, empregado no controle da hipertensão arterial. Olha só o perindopril aí, essa é a estrutura do princípio ativo, e aí vem o que o problema quer que a gente faça. Na molécula do perindopril estão presentes os grupos funcionais. Letra A, amida, álcool e cetona. Vamos lá olhar? Vamos ver, a gente achou aqui um ácido carboxílico, aqui tem uma amina, aqui tem um éster, aqui tem uma amida, mas eu não achei o álcool e a cetona. Vocês conseguiram visualizar álcool e cetona aí? Eu não visualizei. Então, a letra A, ó, fora de cogitação. Letra B, amida, álcool e éster. O álcool a gente já viu que não tem. Letra C, amida, ácido carboxílico e éter. Vamos lá olhar? A amida a gente já viu. O ácido carboxílico também. Mas tem éter? Você pode até pensar, galerinha, que aqui, nessa situação, nós temos um éter, mas não é o caso, porque esse complexo aqui, ó, ele nada mais é do que a carbonila, né, ligado aqui ao oxigênio e que tem para cá, ó, um grupo substituinte, um grupo orgânico ligado a esse oxigênio. Isso aqui caracteriza um éster e não um éter, tá? Então, aqui nesse quesito, essa alternativa está errada por conta disso. Nós não temos éter na nossa estrutura. D, amina, ácido carboxílico e éter. A gente acabou de ver que o éter não existe. E a letra E diz que tem amina, ácido carboxílico e éster. Vamos lá confirmar? A amina tá aqui, ó. O ácido carboxílico a gente já encontrou também. E o éster está aqui. Então, a nossa afirmativa aqui, que é a letra E, ela está exata, corretíssima. Ela é a nossa alternativa correta. Observe que em algumas situações, em algumas afirmativas, nós tínhamos uma função, mas não tinha a outra, como o caso aqui da letra B. A gente tinha a amina, tinha o éster, mas não tinha o álcool. O fato do álcool estar aqui e não estar na estrutura já faz com que toda a minha alternativa esteja errada, tá? Todas as funções que aparecer na alternativa tem que aparecer na minha estrutura. E aí a gente fecha e vai para a nossa questão de número 3, se liga no Enem. E a gente trouxe uma questão do Enem de 2015, que diz o seguinte: sais de amônio são sólidos iônicos, com alto ponto de fusão.
muito mais solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúvel em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 70 graus Celsius, sai do sólido e vai para o líquido, tá, gente? Tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico, formando produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 graus Celsius, não se oxida e é inodoro, sendo o ideal para compor seus medicamentos. Então, a gente tem a efedrina, só que tem essa situação do ponto de fusão e o fato dela oxidar, e a gente tem o cloridrato de efedrina, que a fusão dele é muito mais elevado e ele não sofre oxidação e não tem cheiro. Então, aqui ele se torna um produto melhor para ser trabalhado. E aí, o que ele pede? De acordo com o texto, que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônio estáveis, facilitando a manipulação do princípio ativo? Olha só, aqui a gente tem a efedrina e, ó, se você for observar o grupo aminos, tá aqui. Aqui a gente tem o cloridrato de efedrina e o grupo amino está aqui. Observe você aí que esse nosso nitrogênio aqui, ele está com uma carga, vou apagar e ficar mais fácil para vocês visualizarem, ele está com uma carga positiva. Enquanto o cloro aqui, ó, ele está com carga negativa. Ou seja, aqui ele reagiu com quem? Com o ácido clorídrico. Observe aqui, ó, CHCl. Sai aqui da efedrina e forma o cloridrato de efedrina a partir dessa reação. E com essa reação, aonde ocorreu a substituição ou a adição? Aqui, ó, no meu grupo amino. Por que que isso aconteceu? Por que que a amina facilitou a reação para formar o cloridrato, para formar esse sal de amônio? Qual das propriedades químicas das aminas possibilitou essa reação? Aí ele fala, letra A acidez. Aí eu pergunto para vocês, as aminas, elas são ácidas? B, a basicidade. C, a solubilidade. D, volatilidade. E a E, a aromaticidade. Observe aqui que eu tive uma reação muito facilitada para a entrada do hidrogênio aqui e a quebra dessa ligação para que o cloro saia negativo, saia um cloreto ali. Então, nesse caso, qual é o elemento que tem facilidade para interagir com os ácidos? São as bases, né? Então, nessa situação, se você for observar, a basicidade das aminas, que são derivadas da amônia, facilitou a reação para formar o cloridrato de efedrina. Então, as aminas, elas possuem caráter básico porque elas derivam da amônia. E seu átomo de nitrogênio possui um par de elétrons não compartilhado. É esse par de elétrons que vai interagir aqui com o nosso cloreto, fazendo a quebra da ligação. E aí nós temos o amônio aqui, ó, que é nada mais que o nosso nitrogênio com carga positiva. E o Cl-, que é o nosso cloreto aqui, que saiu negativo pelo rompimento da ligação com o hidrogênio. Ele sai com caráter eletronegativo. Tranquilão aí, galera? Vocês entenderam? Ó, é questão de Enem, então vocês têm que ficar ligadinho, que quer dizer que essas funções que nós estamos estudando, elas estão presentes nas questões desse tipo de avaliação, e muitos vestibulares também. Mas aí a gente fecha essa parte sobre as aminas e eu aguardo vocês na nossa próxima aula sobre as amidas. Vocês vão gostar. Vamos lá?